Olá, seja bem-vindo. A gente vai iniciar agora um bate-papo sobre a internet e o Vale do Silício. Nós somos alunos do Centro de Informática aqui da UFPE e o nosso papo foi motivado pelo professor Rui, que é professor da cadeira, e a gente vai começar primeiro apresentando o grupo, começando aqui pelo lado direito. Pode falar o nome. Eduardo Bastos, Ciência da Computação, e é isso aí. Eu sou Márcio, faço curso nono período de Ciência da Computação. Meu nome é José Paulo, eu faço mestrado em Ciências da Computação. Marcelo Lacerda, faço mestrado em Ciência da Computação. Lucas Menezes, sétimo período de Ciência da Computação. Muito bem, a gente vai hoje falar sobre Learn Startup, que é uma startup mais enxuta, né? Mais voltada para agilizar processos e reduzir custos. E vou começar primeiro definindo o que é Learn Startup. Quem quiser pode definir. O termo enxuto é justamente porque o modo de desenvolvimento de produtos não era próprio para se desenvolver produtos para mercados novos. Eles causavam muita perda de tempo de desenvolvimento. Aí, justamente, Eric Rice, que foi reconhecido como o fundador desse método, ele percebeu isso em um projeto que ele fez, e que houve muita perda de tempo e que muitos dos problemas podiam ter sido encontrados em pouquíssimo tempo. Só desenvolvimento de produto bem básico. A metodologia Learn, ela procura o quê? Omitir coisas obscuras e coisas complicadas que a empresa possa ter durante o percurso de desenvolvimento do produto. Ela envolve conceitos de MVP, pivô, coisas que possam agregar valor ao produto e que seja uma coisa que facilita a vida do empreendedor, né? Então isso está sendo o quê? Criado metodologia para sendo passada para vários empreendedores, para inclusive fazer o quê? Aplicar na sua startup. Verdade. Então, outro ponto importante no Lean Startup a parte de feedback constante do cliente. Então, nós temos iterações curtas para a cada iteração gerar sempre um produto que dê valor, que agregue valor para o cliente. Então, a cada iteração nós teríamos algo que gerasse algo de útil para o cliente. Algo de útil, e essa questão assim, da empresa sempre está ligada à questão do cliente, o feedback sempre do cliente constante. Então, você não espera tanto tempo para você pegar aquele produto e aplicar no... Porque nós queremos falhar o mais cedo possível. Se for para falhar, que falhe o mais cedo possível para que os gastos sejam reduzidos. Para que a gente não chegue a um estado que a gente desenvolva um produto que ninguém queira. Que esse é o estado que a empresa realmente está desenvolvendo algo que ninguém quer. Realmente é o estado que não se quer chegar. Aí, o que Ruiz percebeu ao elaborar esse método é que, na verdade, as startups acabavam perdendo muito tempo fazendo alguma coisa, né, que o cliente não queria, ou seja, que justamente não agregava valor. Então, o centro desse método é justamente você propor hipóteses, ou seja, suas ideias elas não estão fechadas, elas são hipóteses. E que você vai estar sempre validando, vai estar sempre gerando o que ele chama de produto de custo mínimo. O MVP. O MVP, que é justamente uma espécie de protótipo para você apresentar ao cliente e ficar sempre testando as suas hipóteses, se elas estão corretas ou se você precisa adequar e mudar a sua estratégia para conseguir a demanda no mercado. Pois é, um ponto importante do MVP é o foco no aprendizado, né? Então, o Rise admite que, por exemplo, falhar é um pré-requisito para você aprender. Então, que você fale o mais cedo possível para que você possa aprender com as suas experiências, de falha e de sucesso. E o feedback constante é justamente para você sempre aprender o que o cliente quer e aprender qual seria a melhor solução para o problema do cliente. Isso a gente já começa a levantar algumas vantagens do uso desse modelo de startup. Que eu acho que é bem importante, que eu acho que é a base para agilizar e evitar a perca de tempo e consequentemente de recursos, é o constante contato com o cliente. Querendo ou não, o cliente, eu acho que ele se sente mais seguro em estar mais próximo de quem está desenvolvendo o serviço. E
a resposta para ele também acaba se tornando rápida. E pra Porque empresa também, né? tudo para a empresa também. Porque o fica Rise tudo ele mais fala assim rápido. que essa questão de você utilizar métodos enxutos para substituir o modelo tradicionais é para você poder interagir e colocar coisas que sejam ágeis. E para resolver o problema do cliente, assim que o feedback ser voltado para a empresa, ele ser o produto ser aperfeiçoado e ser colocado logo em produção, né? Para ser comercializado. Outra vantagem que a gente pode levantar aqui, que a gente já está citando na verdade, é a velocidade das coisas, como as coisas acontecem. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico e apesar de toda essa pressa, vamos dizer assim, o primeiro passo de um projeto que você usa além no startup é o planejamento. O planejamento ele é meio que cíclico, é meio um ciclo, vamos dizer assim. Que você tem a ideia e pensa na validação dessa ideia. Então, se essa ideia realmente valer a pena, você segue para o segundo passo, que é o passo da execução. Então, vantagens não faltam. Vocês podem apontar alguma desvantagem ou algo que a Leno Startup pode melhorar ou pode trazer mais segurança para quem usa ela? Eu vejo nesse dia, a questão da desvantagem que eu vejo não é ser tanta desvantagem, é a questão de que você tem muitas universidades e pessoas que têm um conhecimento muito agregado sobre isso aí, tem um valor de conhecimento muito grande. Isso aí não é popularizado para as outras empresas. Então seria bem interessante, como o Steve Blank fala também, e o Eric Ries, ele fala que isso daí deve ser popularizado. Então você deve aplicar isso a maior parte dos empreendedores. Porque o conhecimento é dinheiro, então o conhecimento é informação. Então se você tem a informação, você pode aplicar isso de maneira mais especificamente na sua empresa. Então vocês veem que isso está agregando valor ao produto. Então você vai ter uma metodologia que você vai poder aplicar. Metodologias ágeis, né? Que você pode aplicar na empresa. Então você tem que ter acesso a essa informação. Poucas pessoas têm acesso à informação, não adianta só dinheiro. Como eu falei, deixa eu focar aqui. Não vale só o dinheiro, vale também a experiência e a network que aquele cara tem para oferecer dentro da empresa. Seja o CIO, seja uma pessoa que está aplicando além da startup na empresa, na startup. Em relação a essa questão da experiência, ela é importante, assim, um dos pontos difíceis de você aplicar o método Lean é que você está sempre fazendo iterações, né? Está sempre testando hipóteses. Mas é claro que você não pode falhar muito, senão você vai acabar sem recursos. Então saber o que testar, saber quais hipóteses colocar em um determinado protótipo para entregar ao cliente é um ponto difícil e acho que só vem realmente com a experiência, né? Você testando várias vezes, muitas vezes falhando em algumas startups e levando esse conhecimento para outras. E também eu acho que essa quantidade de erros ajuda no planejamento de um projeto futuro. Sim, porque determinado risco que você ia correr, que você correu, aliás, num projeto que falhou, você com certeza vai manipular ele de maneira diferente num próximo. Sim, sim. Mas aí você vai questionar a experiência, né? Se você tiver pessoas que possam compartilhar esse tipo de experiência, vai ser melhor para todo mundo, né? Porque você vai poder aprender com as falhas de outras pessoas para não cometer novamente a sua empresa. Então, como eu falo, se você tem especialistas, pessoas que trabalham com isso, se eles popularizarem esse conhecimento, vai ser bem melhor para as empresas, até melhor para a questão de criação de novos empregos, modelos de negócios e assim por diante. Outra coisa em relação ao que vocês acham, em relação ao capital de ventura, vocês acham que é interessante no caso para a startup? Então, capital de ventura realmente foi o que impulsionou o crescimento das empresas no Vale do Silício, né? E, assim, algo que impulsionou também o crescimento do método Lean foi a falta do capital de ventura no período de crise nos Estados Unidos, porque faltou dinheiro realmente para financiar as empresas, então elas tiveram que enxugar mais o processo de criação de produtos para que pudesse ser mais, gastar menos e entregar mais valor, ter um processo de produção mais eficiente. Querendo ou não, foi algo meio que ligado, né? Surgiu a Lean Startup por causa de falta de recurso, prazos muito curtos, e querendo ou não, o Venture Capital e a Lean Startup acabaram se unindo, e eu acho que é muito importante o Venture Capital, não só para a Lean Startup, mas para qualquer outro tipo de startup. Eu acho que ele é necessário.
mas eu acho que tem que ter planejamento. Sim. Porque não adianta você pegar uma bolada de dinheiro e não ter Saber planejamento como administrar. e não saber E fazer. não tem uma pessoa experiente que possa como chama? Gerenciar esse capital, né? Porque você está recebendo um capital enorme. Você pensa que aquilo dali é lucro, aquilo não é lucro, aquilo é investimento para ter um retorno do valor que foi investido. Em relação a isso, do capital de ventura, vocês acham que assim, as empresas aqui investem, elas estão tomando conta da empresa, assim, no caso, se colocar um CIO ou alguma coisa assim deles, propriamente, para administrar a empresa, o que vocês acham, sua opinião sobre isso? Eu acho que não é um requisito necessário para o sucesso da empresa, mas como a gente está discutindo aqui, a experiência ela é importante. Então, muitas vezes, quando o investidor coloca alguém mais experiente, talvez para ajudar, não necessariamente ser parte da direção ou ser sócio, mas ali para dar consultoria, eu acho que ajuda bastante e aumenta a probabilidade dessa startup dar certo. Eu acho que depende muito da confiança que o investidor tem no produto e quem está gerindo aquela produção, né? Porque se o investidor vê que é um cara capaz, que consegue desenrolar mesmo a produção assim, sem ter mais um conselho, sim, beleza, eles podem se virar sem ter uma ajuda. Mas se ele vê que realmente eles têm uma boa ideia, mas não sabem como administrar, né? como gerenciar, é importante ter alguém para ajudar. Porque o gerenciamento é importante. Às vezes o cara precisa daquele investimento para que o negócio dele dê certo, mas ele precisa de uma pessoa que cuide mais da parte de contas, cuide da parte de negócio, cuide da parte de cliente. Então, às vezes ele não tem a experiência totalmente sobre aquilo. Às vezes eles têm muito conhecimento técnico, mas a parte administrativa, de estratégia mesmo, eles não têm realmente. E é importante ter alguém que conheça. Eu acho que meio necessita de uma parceria das duas partes. Alguém indicado pelos investidores que entenda de uma administração de uma empresa, alguém que tenha conhecimento de mercado e alguém para auxiliar esse cara. Eu acho que o cara mais indicado é o cara que teve a ideia da startup, porque ele sabe como ele quer que funcione todos os recursos. Eu acho que os dois trabalhando juntos, eles podem conseguir o máximo de planejamento que se pode ter, porque vai ter o lado de ação, que é o cara que teve a ideia da startup, e o lado de gerenciamento, que seria alguém indicado para gerir de certa forma todo o projeto. Porque ele vai gastar uma certa energia na questão de desenvolvimento daquele produto, né? E também ele vai ficar, quer dizer, a empresa relativamente pode ser grande, assim, ela vai crescendo, então você tem várias pessoas nos setores mais adequados possíveis para gerenciar bem a empresa. Mas em relação à questão de aquisição de grandes empresas, de grandes empresas por startups, o que vocês acham disso? As grandes empresas estão comprando startups. O que vocês acham desse movimento? Vocês acham que é porque o cara acha que a empresa não vai dar certo, ou que tem certa possibilidade de dar certo, mas ele não tem capacidade de gerenciar aquele negócio? Em alguns casos, pode ser que a grande empresa ache que aquelas startups têm uma boa ideia e que eles possam vir a ser um concorrente. E aí eles englobam logo para não ter eles como concorrentes, mas como aliados, né? Em alguns outros casos, eles só compram assim para investir mesmo. Porque, veja, tem o Google, por exemplo. Já vi várias empresas, vários casos que o Google comprou startups e desistiu, acabou descontinuando os projetos. Assim, a gente não sabe bem o porquê, mas deve ter alguma estratégia assim do Google, né? Assim. No caso do Yahoo, ela adquiriu várias empresas, né? Muitas empresas tiveram casos de fracasso, né? Porque elas faziam sucesso, depois que o Yahoo comprou, elas tiveram fracasso. No caso de Geocities, vários outros casos de empresas que foram quase empresas adquiridas pelo Yahoo nos últimos anos, e as quase empresas elas foram descontinuadas, eles fracassaram. Elas queriam ganhar dinheiro, mas elas foram fracassadas. Mas você acha que foi porque elas foram compradas pelo Yahoo? Acho que foi o gerenciamento do Yahoo. Muitos caras falam que foi questão da CIO, que é ex do Facebook, do Google. Ela foi trabalhar no Yahoo e ela não sabe gerenciar, a Marisa, o nome dela é Marisa, ela não sabe gerenciar direito a essas novas startups. Aí a última que eles adquiriram agora foi o Smiley, né? Um agregador de notícias, que é de um jovem britânico que desenvolveu essa agregador de notícias e que eles compraram. Aí vamos ver se essa startup vai ser, eles vão conseguir agregar valor a essa nova empresa, né, que eles adquiriram, né?
Agora, algo interessante relacionado a empresas já bem estabelecidas em startups é que o startup é focado em desenvolver um produto para um mercado novo. E isso não é algo tão bom para empresas grandes, porque é justamente muito instável. Aí, esse sistema de desenvolver rápido e fazer pilots, às vezes é desvantajoso para uma empresa grande. É desvantajoso ela colocar seu nome num produto apressado, um produto bem prototipado. Aí é interessante para essas empresas justamente comprar startups que já estejam um pouco mais desenvolvidos. Até porque estão gastando uma parte da energia deles, um dinheiro, que uma coisa também que não vai agregar também é a questão da marca, né? Aquele desenvolver um produto tal foi naquela empresa. Então, como uma empresa desconhecida, se der sucesso, com certeza eles vão querer comprar, né? Porque eles já têm um fundo relativamente para comprar esse tipo de empresa, né? Voltando a falar do caso que tu citou, que a Yahoo comprou, o nome do aplicativo lá é o Samly. Ele foi desenvolvido por um carinha de 17 anos e foi adquirido na época pelo Yahoo por 60 milhões de dólares. Ou seja, uma aplicação que pode ser considerada simples de agregar notícias, mas a Yahoo quer colocar um valor maior ainda nessa aplicação e não sei, ela pode tentar inovar no método de transmitir notícias, ao invés de transmitir grandes textos, transmitir um texto mais enxuto, porém com mais encorpado, com mais conteúdo linkado. Eu acho que isso, um exemplo de Lean Startup, legal. Mas assim, eu vejo assim, a questão de aquisição das grandes empresas de startups, eu vejo assim, tem alguns movimentos que eu tenho desconfiança que seja. Primeiro é o seguinte, é que essas empresas querem sempre ser inovadoras, então é mais fácil as startups pequenas inovarem com coisas, como elas mesmas cresceram com isso, elas cresceram de quê? De inovação. Então que era uma coisa nova. Então, para elas nunca ficarem envelhecidas, né? Ficaram velhas, então sempre criar coisas novas, inovarem. E outra coisa é o medo da concorrência. Imagina essa inovação que pode ser pequena hoje em dia, mas pode ser grande no futuro. E aí tomar essas outras empresas. Então você tem esses dois lados, né? Que a empresa pode ser inovadora e ela pode crescer bastante que a outra e adquirir essa empresa. É o link que a gente dá para fazer esses dois lados, né? Pode dar certo, uma aplicação daí saiu e pode ser um boom, pode ser um grande sucesso, mas também pode causar um risco, como ele citou, de uma empresa não querer arriscar porque não sabe se vai dar certo. A empresa grande não arriscar, mas ela pode pegar parte do capital dela e comprar também, ou o capital de ventura pode investir um pouco daquele dinheiro numa ideia que pode fazer muito sucesso. Para uma empresa pequena, eu acho que ela pode arriscar mais. Sim, uma que está iniciando agora, ela pode realmente colocar a cara a tapa, porque ela não tem um público construído para perder. Isso. Ao contrário, ela está correndo atrás de um bonde, ela está correndo atrás de clientes para, de certa forma, fidelizar com essa ideia nova que ela está propondo. Pode ser um pouco chocante demais para uma empresa grande tentar ir junto. Até na discussão no fórum mesmo, pessoas falam que a Google é uma eterna startup, né? Porque eles sempre estão lançando produtos, né? Então, assim, às vezes é uma coisa maldosa que a gente fala, mas eles sempre estão lançando novos produtos. E você vê tudo baseado em serviço, né? O GME nunca terminou de estar pronto, né? Sempre é uma coisa nova, sempre é uma coisa nova, sempre é uma coisa nova. E as empresas como o Facebook também, sempre é uma coisa nova, né? A tempo de tempo tem uma coisa nova. Mesmo que você não queira mudar, mas ele muda para você, né? Então isso gera um impacto necessariamente de dizer que estou inovando, estou fazendo alguma coisa, mas sempre está fazendo alguma coisa diferente, né? Para trazer mais clientes para a empresa. Outra coisa interessante também dessa questão da aquisição de startup por grandes empresas é que vocês acham que existe um movimento hoje em dia, assim, pensando, que pessoas querem criar startup para vender? Sim. Como aconteceu com o Instagram, que foi vendido por $1 bilhão, né? Foi $1 bilhão de dólares, né? Para o Facebook. Então, assim, o que vocês acham de pessoas criar um movimento de pessoas para criar startup para vender para grandes empresas, assim? Isso é um modelo de negócio muito rentável, né? Já teve pessoas que já venderam 2 empresas startup, né? Para grandes empresas, né? É meio que a pessoa brinca, a pessoa joga com o que ela tem, que é a criatividade. Ela tem a capacidade de ter boas ideias e ideias tão boas que acabam sendo vendidas para outras pessoas. E
Facebook, tu falou também do Google ser tão maleável, sempre está se inovando. Acho que a grande maioria das maiores empresas fazem isso. A metodologia Learning, ela não, apesar de as pessoas falarem que seja recente, ela já existe há um certo tempo e ela está sendo usada para substituir as metodologias tradicionais, inclusive para a questão de novos tipos de negócio, como no caso das startups. Aí justamente da ideia de desenvolver um produto rápido para um mercado que você não conhece, surgiu os dois conceitos básicos dos Lean Startup, que são o MVP, o menor produto viável, e o pivô. Aí o MVP é um protótipo que você faz rapidamente e que tem todas as funcionalidades básicas do seu produto. Ele tem a função de passar a ideia do seu produto para o cliente. E o pivô é uma mudança mais drástica no seu modelo de negócio, quando você vê que ele não está dando certo, quando você encontra problemas fundamentais no seu modelo. Já é uma mudança já mais complexa, vamos dizer assim, do planejamento que o cara teve. Uhum. Você vai ter interações mais ágeis para que o seu produto possa ser o quê? Ser testado pelo cliente e ele ser colocado o mais rápido possível no mercado, para que você tenha um feedback a respeito do que você está sendo produzindo. Um ponto importante no Lean Startup é que o gerente tem que ter a ideia de quando... porque a ideia principal do Lean Startup é o aprendizado, mas o cliente não está interessado em bancar você para aprender a empreender. Então, o cliente quer que você sempre entregue um produto com o mínimo de custo possível, o mais rápido possível e que entregue valor para ele. Então você tem que ter essa O jogo de cintura seria? um jogo de cintura, assim, para você saber assim, qual é o momento de aprender e qual é o momento de você dar aquele gás para entregar algo. No caso, gerenciar todo o tempo de execução. E é algo que você só adquire com a experiência, né? Vocês acham que um pouco assim, prejudica um pouco a startup, no caso, tipo, ela receber um pouco de investimento e o cara pensar que aquele investimento é um lucro e não um investimento para desenvolver o produto? Porque muitas vezes, casos de fracasso que a gente já viu nos seminários que a gente assistiu, no caso da Cosmo, entre outros, o cara pensava que aquele investimento seria mais para um lucro da empresa, ele não estava interessado na questão da administração. Você via que os funcionários, eles recebiam, demoravam para receber o dinheiro, não havia organização da empresa, eles procuravam fazer, estavam preocupados em outros tipos de coisa e que não era relativamente relacionado ao produto. É complicado isso. Eu acho que retoma um pouco aquilo que eu falei de caso tenha algum investidor, é muito interessante que tenha comandando um cara especialista em administração para realmente alertar a pessoa que esse dinheiro está aqui disponível, não é lucro. Aquele dinheiro tem que ser direcionado para algum local, para alguma ação que retorne o lucro. E outra coisa que a gente tem que ver é que o lucro, pelo menos nas startups, eu não vejo um lucro imediato. Pode até ser imediato. Pode até ser, mas só que aquela coisa, o lucro que você tem inicialmente deve ser usado para melhorar a infraestrutura. Porque aí se você está começando um negócio pequeno, pode tomar grandes proporções, só que você tem que usar seu dinheiro que foi lucro, que sobrou, vamos dizer assim, para se auto-investir, para crescer, para aí sim ir aumentando seu lucro cada vez que você for passando os seus projetos. Outra coisa importante para ser notada é o seguinte, que as novas tecnologias, a convergência de dispositivos, de ambientes, até mesmo a Cloud Computing, ela contribui para a questão da Learning Startup, porque ela pode permitir o quê? Um ambiente mais
produtivo para você, você vai crescendo de acordo com a sua demanda, então você pode criar um sistema que responda a 100 usuários, depois você tem um sistema que responda a 1 milhão de usuários, então vai crescendo de acordo com essa demanda. Então isso evita muito gastos necessários com compra de equipamentos, servidores, então você pode colocar isso dentro de uma cloud computing como Salesforce, como Rackspace ou a própria Amazon também, então você tem essas possibilidades. Além da questão do marketing também, você pode usar redes sociais, YouTube, vários outros modelos de negócio, até mesmo a questão, não falando de modelo de negócio, mas recursos, né? Você tem rede social tipo YouTube para divulgar vídeos, você tem outras formas de você divulgar aquilo ali e a publicidade vai ficar um pouco mais barata para você, né? Você tem um público imenso para você atingir, né? O que vocês acham em relação a isso? O impacto da tecnologia em relação ao negócio, à startup? Eu acho assim, que viabiliza muito o uso de enxugar os custos, porque realmente existem muitos serviços, como o Gmail corporativo, né? Existe muitos serviços de cloud computing, servidores na Amazon, que diminuem o custo da produção do software, enfim, do produto, né? Então, isso viabiliza enxugar mesmo os gastos e só partir para um gasto maior, para uma aquisição do servidor próprio, ou mesmo, assim, serviços próprios, só quando eles tiverem um crescimento mais consistente, assim, tiver mais vindo das pernas para poder investir. E esse feedback dele vai ser bem mais efetivo, né? Porque você vai ter a tecnologia como meio, não como fim. Você vai ter ele como meio porque você pode dosar as coisas, pode criar mais compartilhamento entre as pessoas, divulgar mais o produto de maneira mais eficiente. Vocês veem nesse sentido essa questão do uso da tecnologia? Sim, isso também, essa tecnologia também faz com que você possa testar as suas hipóteses, testar se o produto é bom ou não, de uma maneira mais barata, né? Então, há também a falha, ou seja, você pensar numa ideia ruim, ela também acaba sendo mais barata. Se não der certo, ok, não gastei muito, e a gente para ou faz o pivô. Inclusive, esse enxugamento de custos é útil para você poder focar no que é importante, que é o modelo de negócio, a relação com o cliente. Em relação à questão vocês acham que a parte da startup, assim, propriamente, vocês acham que incubadoras, outros modelos, assim, o ambiente, assim, tipo assim, ela está numa cidade que ela propicia para aquela startup dar certo. Vocês acham que isso é um fator de ganho para a empresa? Essa questão de você estar atrelado a um incubador, a um capital de venture, não é só o capital de venture não, propriamente dito, mas você está numa incubadora, você está num centro que relativamente você possa, tipo Vale do Silício, e outros casos também Israel também tem outros espaços para isso. O que vocês acham? Eu acho que é importante, principalmente por conta da troca de experiência, né? Às vezes você tem um ambiente propício para aprender com as falhas dos outros, ou para trocar ideias, ou para criar parcerias. Eu acho que o ambiente é importante por isso. Eu acho que um dos grandes fatores que o Vale do Silício deu certo é porque justamente se formou um ecossistema mesmo que as pessoas podiam aprender, podiam errar e acabou chamando esse dinheiro todo e toda essa história aconteceu. Então acho que o importante do ambiente é esse, você conseguir aprender bem. Eu desenvolvi um produto para a TV digital, tinha uma startup que desenvolveu um produto para a TV digital, eu participei de um evento que captava recursos, né, que ele investia recursos, no caso da IBM, participei de um evento desse, mas o produto da gente a IBM não investiu no produto da gente porque não tinha a questão da consolidação da questão da TV digital no Brasil. Então, ainda está indefinida essa questão da TV digital no Brasil, se vai ser usada ou não, a questão da interatividade, como vai ser feita essa interatividade. Então, eu tive um pouco a gente teve um pouco de dificuldade em relação a isso, porque o próprio governo não estava regulamentando isso, então você não tinha como, o parceiro não queria investir o dinheiro dele porque tinha essa questão da regulamentação. O que vocês acham em relação à regulamentação, coisas que o governo não regulamentou ou que deixa isso indefinido? Para esse é um ponto principal, né? A questão do sucesso ou não da startup. É uma entrada assim, né? Porque você tem uma ideia boa, mas por causa do ambiente que está à sua volta, você não pode desenvolver aquela ideia por causa de traves do governo, né? Realmente é algo que desestimula, assim. Você não tem a definição clara do que vai ser aquilo ali. Você não sabe se aquilo vai ser efetivamente votado ou não, a questão da interatividade na TV digital. Qual vai ser a tecnologia que vai ser utilizada? O principal impacto é que desestimula mesmo a criação de empresas que voltam
produtos que estejam relacionados a essa incerteza, né? Porque a gente fica sempre naquela incerteza se vai dar certo ou não. Então, e até os investidores não querem investir nas empresas que estão em conta nisso, né? Acho que é algo muito prejudicial. E eu acho que é uma coisa, acho que o governo fica num verdadeiro entrave. Porque o que é que ele faz? Ele facilita a criação disso, reduzindo impostos ou criando alguma lei que incentive isso, ou ele vai querer cobrar impostos para aumentar sua receita. Eu acho que tem um impasse aí, não só na regulamentação, mas também na parte de gerenciamento disso. Porque eu acho que vai ter que ter uma adaptação não só nesse esquema tributário, mas também na parte de leis, na parte de direitos e deveres que uma startup dessa possa oferecer e possa ter aqui no Brasil. Outra coisa importante que a gente também está comentando aqui é a questão da aquisição de grandes empresas, de startups. Então, a gente vai falar cada uma opinião da gente sobre a questão da aquisição dessas empresas. Tem pessoas que criam uma startup para vender para essas grandes empresas. Então, a gente ganha muito dinheiro com isso. Tem uma ideia boa, cria uma startup, cria aquele produto e depois vende para uma empresa. Então, ele agrega muitos usuários, muitos clientes. E aí, dá para a grande empresa trabalhar mais com o aperfeiçoamento daquilo ali. Isso acho que, assim, de cara, o ganho da empresa maior é que você tem um produto que já está ali, uma ideia já bem pensada, um produto que já está mais ou menos encaminhado e que talvez não custe tanto você botar numa estrutura que você já tem. Então, a Yahoo, por exemplo, que a gente já citou, ela comprou várias outras empresas e ela já tem uma estrutura maior. Então, talvez escalar isso seja mais barato do que ela criar uma divisão dela própria que invista nessa inovação e que venha com ideias novas. Então, acho que acaba sendo até mais barato ela pagar por uma startup que já existe. No caso do Facebook, ela comprou o Instagram, né? No caso do Google, ela comprou o Waze, né? São casos assim de sucesso, né? Que envolveram essas pessoas, criaram startups e depois foram adquiridas por grandes empresas, né? Acaba, se a gente for comparar o luxo que está acontecendo nesse meio de startups, trazendo para a vida real, um exemplo até simples. Mercadinho. Hoje é difícil a gente ver um mercado pequeno sobrevivendo sozinho, porque a maioria dos mercados que a gente vê hoje em dia é uma rede, uma empresa maior que acabou adquirindo as menores. Eu não sei se isso vai ser o futuro. Eu queria saber se o ambiente hoje em dia para desenvolvimento de startups está mais favorável, porque a gente vê que grandes empresas estão comprando as pequenas. Está cada vez mais difícil as pequenas sobreviverem. Eu queria saber a opinião de vocês se o ambiente hoje em dia está mais favorável, se está tendo mais apoio, não está, se está realmente difícil brigar com as grandes empresas, não sei. O que é que vocês acham? Eu acho que hoje em dia está bem mais propício para você para a criação de startup, porque você vê que vários países estão criando políticas de incentivo à startup, estão criando vários centros de pesquisa, vales, que estão investindo nesse sentido, de trazer empresas, pessoas com ideias interessantes, pessoas com grande capacidade intelectual para gerar emprego e renda. Então você vê o caso do Chile, no Brasil, no próprio Estados Unidos também, já isso faz muito tempo isso. Então você vê casos reais acontecendo hoje em dia, vários governos investindo nisso, porque é o grande retorno que eles podem ter em relação a impostos também, a geração de emprego e renda. E o próprio avanço da tecnologia estimula bastante a inovação, porque tem muitas possibilidades que ainda as empresas estão pesquisando. E você pode ver, tipo, empresas como Microsoft e IBM, elas estão querendo investir em startups, elas estão incubando e investindo em startups. Então, não é uma coisa de pequenas empresas, são grandes empresas pensando nisso. Quer dizer, elas querem manter seu poderio ainda econômico e ainda poder investir em grandes empresas e ter um lucro considerável, né, nas empresas. Continuar inovando, ser mais inovador, né, possível, porque eles podem sobreviver, né? Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Eu vejo só a questão das metodologias de empreendimento, para o empreendedorismo, que elas precisam ser mais democráticas, elas precisam de mais divulgar esse conteúdo para os novos empreendedores. Então, as pessoas têm que ter acesso à informação. Então, acho que falta muito essa questão de o governo e as próprias instituições devem investir mais nessa questão de desenvolver políticas de ensino para empreendedorismo, metodologias, aplicar mais isso no mercado e ajudar as empresas a fazer isso. Às vezes o empresário tem uma boa ideia, mas ele não tem aquele recurso
aquele conhecimento enorme do mercado, de você aplicar uma pesquisa, de você ver se aquele modelo de negócio mesmo está dando certo, vai dar certo ou não. Então você precisa desse feedback das partes, das empresas, de governo. Pois bem. Isso aqui só foi um rápido bate-papo. A gente veio falando um pouquinho de Lean Startup. Lembrando mais uma vez que esse bate-papo foi incentivado na cadeira do Professor Rui, da internet e o Vale do Silício. A gente vai deixar nos links do comentário alguns links importantes que a gente sugere que vocês dêem uma olhadinha. E até a próxima.